Muito bom dia! Mais uma semana, mais uma segunda-feira começando. E seja todo mundo muito bem-vindo a mais uma Business Call, a sua chamada semanal para o seu negócio de consultoria de imagem. Eu sou Clarice Davis e sou especialista em imagem corporativa e a nossa Business Call foi criada para dar aquela injeção de ânimo na sua segunda-feira e começar a semana trazendo novidades, inputs, insights do mercado corporativo para o nosso amado negócio de consultoria de imagem. Hoje é dia 22 de abril de 2024 e essa é a nossa Business Call de número 10. E hoje eu trouxe para vocês 5 dicas para você trazer os seus atendimentos pessoais para o mercado de consultoria de imagem corporativa. Muita gente me pergunta se para atender uma empresa é necessário fazer um novo curso, ter uma nova formação, ter habilidades muito diferenciadas. Eu digo que para o primeiro momento, nem sempre a gente tem acesso a esse curso ou a essas ferramentas, essas habilidades. Você não pode deixar passar essa oportunidade de atender uma empresa. Então, quando você é uma consultora de imagem, você tem sim ferramentas que são capazes de trazer uma transformação, trazer uma mudança para um ambiente corporativo. E uma vez que você tenha acesso, tenha conseguido entrar, fechar um primeiro contrato, você sim pode buscar esse aprimoramento. Mas eu quero mostrar hoje para vocês 5 formas que, mesmo a gente não tendo a consultoria de imagem corporativa como nosso principal negócio, você pode aproveitar a habilidade e sim atender uma empresa, atender algum tipo de serviço voltado para a imagem corporativa. Então, vamos falar aqui desses 5, tá? O primeiro é você apresentar palestras sobre a importância da imagem, sobre o gerenciamento da imagem, temas como o impacto da primeira impressão, ou como quando a gente conhece os elementos que, aplicado à nossa aparência, podem sim comunicar aquelas mensagens que a gente quer tanto transmitir dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente profissional. Não necessariamente a gente vai transformar aquela imagem, mas o fato da gente trazer a consciência, né, mostrar para aquele grupo que, quando a gente transforma a nossa imagem, quando a gente entende o que transmite uma mensagem de competência, profissionalismo, segurança, confiança, e essas mensagens, sim, são muito importantes dentro do ambiente de trabalho, a gente consegue, então, esse alinhamento com a nossa profissão, com o nosso desempenho e com quem a gente é, com a nossa personalidade, com a nossa essência. Muitas vezes essa é a maior dificuldade, quando uma pessoa não está alinhada ali com a imagem dela, ou corporativa, ou de acordo com a profissão. E a gente tem essa capacidade de trazer essa consciência, de trazer esse conhecimento, de entender o que significa uma linha, uma forma, uma cor, isso no símbolo das roupas e como que isso aplicado na aparência vai comunicar determinadas mensagens. Então, uma palestra ali de 45 minutos, 1 hora e meia, onde você traz essas ferramentas que vão gerar o conhecimento e também, por que não, um autoconhecimento, né? Quando a pessoa passa a entender o que ela gosta, o que faz sentido para ela, as mensagens que ela quer transmitir, ela mesma vai conseguir trazer isso para o ambiente de trabalho. Então, temas como a importância do gerenciamento da imagem, o impacto da imagem pessoal, o poder da nossa imagem, são completamente possíveis de se levar como uma primeira palestra, como uma entrada inicial dentro de uma empresa. Então, se você já fala sobre isso com as suas clientes pessoais, você também consegue falar isso com aquele público que vai te atender. Então, já pode aí formatar a sua palestra, colocar esses principais tópicos que vão levar esse autoconhecimento e oferecer para as empresas que você já tem contato. A segunda dica é trabalhar a imagem executiva. Então, a gente pode fazer atendimentos pessoais, como a gente faz com os nossos clientes, mas dentro da empresa. Aí, quem passa a ser o contratante é a própria empresa. Muitas empresas têm um orçamento, muitas empresas têm interesse em trabalhar a imagem dos seus líderes, dos seus diretores, dos seus gestores. E, às vezes, é uma consultoria de imagem pessoal focada só naquela pessoa que vai trazer esse ganho, esse benefício para o mercado corporativo. Só que, em vez dele te contratar, é a empresa que vai procurar. Muitas vezes a empresa sente essa necessidade e quer apostar, quer investir no aprimoramento daquela pessoa, daquele colaborador, daquele funcionário. E aí ele vai entrar em contato com consultoras de imagem. Então, quando você às vezes muda um termo, né, só falar em vez de imagem pessoal, falar imagem executiva ou falar imagem profissional, a empresa já vai atender que você pode trazer aquele benefício e aquele ganho.
E aí, o que que a gente faz? Na verdade, vai ser o mesmo processo, só que a gente vai trabalhar não só o dia a dia daquela pessoa, em termos de quem ela é, o que ela faz, ambientes que ela frequenta, né? Tudo isso a gente traz dentro de um atendimento pessoal. Mas agora a gente também vai entender qual que é, qual que são os valores, né? A missão daquela empresa, a profissão que ele ocupa ali, qual que é o papel dele ali dentro, e vai levar isso muito em consideração na hora de trabalhar essa imagem. Então, quando você oferece um trabalho de imagem executiva, o seu atendimento pessoal ele passa a ser oferecido ali para pessoas dentro de uma empresa, só que aí o foco ele vai deixar de ser tão pessoal para ser um foco mais corporativo e mais profissional. Mas o processo, né, as habilidades são muito semelhantes quando você trabalha a imagem pessoal. Aqui você vai focar na profissão e naquele ambiente de trabalho. Mas o processo é exatamente o mesmo e você já pode formatar dizendo que, eu trabalho em imagens de executivo e e imagem de profissionais. Nada mais é do que o seu atendimento pessoal, mas voltado para um ambiente, voltado para um papel da vida dele, aquele papel que ele exerce profissionalmente. A terceira dica é o oferecimento de trabalhos que você pode fazer também dentro de uma ocasião mais comemorativa, mais recreativa. Por exemplo, eu vejo muitas consultoras oferecendo Color Day. O que que é o Color Day? Né? É um dia de coloração pessoal que você pode ficar naquela empresa, ou um encontro, ou uma tarde, um café da manhã, onde você vai fazer aí atendimentos de coloração. Então, você fica ali e cada hora vai passando, né, cada momento, uma mulher com você. Você já faz o atendimento de coloração pessoal, né? Você atende ali um a um ou dentro do seu processo de consultoria de imagem pessoal, mas imagina isso numa escala, né? Você atender ali 10, 15 mulheres num dia, você pode ter alguém, inclusive, te apoiando, uma colega, uma parceira, você pode oferecer isso em parceria com uma outra profissional, mas você trabalha aí a descoberta das cores para as funcionárias, para as colaboradoras de uma empresa. Então, você pode oferecer no Dia da Mulher, né, no Dia das Mães, né, em algum evento que pode trabalhar a autoestima feminina, e você traz essa ferramenta da coloração pessoal num contexto corporativo. E aí elas podem também, você pode fazer um bate-papo sobre estilo pessoal, sobre moda, sobre tendências, sobre as preferências visuais aplicadas ali ao dia a dia delas. E aí, inclusive, elas podem pedir dicas, né? Então essas cores são interessantes, quais delas são mais interessantes que eu posso usar dentro do ambiente de trabalho, ou quais as combinações com essas cores que podem passar uma imagem de mais profissionalismo, mais segurança, mais competência, trabalhar o contexto da cor desse ambiente. Esse a gente consegue fazer muito bem e é uma coisa que as mulheres, inclusive, amam, têm muita curiosidade em saber. Você pode trazer também uma parceira, por exemplo, uma maquiadora, alguém que vá trabalhar as cores também em um outro foco, né? Em um outro direcionamento, porque enquanto você trabalha ali as cores nas roupas, você pode ter alguém que vai falar sobre a maquiagem, né? Inclusive, essa é a quarta dica: trabalhar com parceiros. Às vezes a gente não se sente apta a falar de determinados assuntos. E você não quer perder aquele contrato, você vai falar ali sobre o gerenciamento da imagem, mas a empresa pode querer alguém, por exemplo, que foque muito no comportamento, ou na linguagem corporal, ou em etiqueta, e você não tem estudos, né? Você não tem aprofundamento nesse assunto. Nessas horas, a gente pode convidar alguém parceiro que vai complementar o nosso conhecimento, e aí você consegue trazer um programa completo sem necessariamente saber todas aquelas habilidades. Então, você pode trazer uma fonoaudióloga que vai falar sobre voz, que vai falar sobre entonação, que vai falar sobre a construção de frases dentro do ambiente corporativo. E ali você consegue trazer, inclusive, esses parceiros como um programa ali fechado e que esse parceiro ele pode ir fechando com outras empresas e te colocar também dentro de um programa deles, né? Uma forma de você também fazer networking e você conseguir captar não só por você, mas também para aquele parceiro dentro do seu negócio. Então, a conexão com parceiros é muito forte no mercado corporativo. Muitas vezes eles exigem treinamentos, assuntos mais amplos ou mais aprofundados. E aí, quando a gente não tem todo esse conhecimento, a gente agrega pessoas à nossa equipe. E aí, isso te dá mais segurança, porque você foca naquilo do que realmente sabe, do que você faz muito bem, e chama pessoas para complementarem o atendimento de vocês. E a última dica que eu dou
para quem quer fazer esta transição para o mercado corporativo, ou dentro do que já tem também começar a captar empresas, até para entender se é algo que de fato faça sentido focar ou captar só mercado corporativo lá na frente. É você começar a prospectar clientes com as pessoas físicas que você atende. Então, às vezes, você atende ali mulheres que estão inseridas num contexto corporativo, né, que trabalham dentro de empresas e que elas já passaram ali pelo atendimento com você e ela entende que aquele benefício, aquela entrega faz muito sentido também quando apresentada ali para os colegas dela ou dentro de um contexto ali de grupo, de colaboradores, de funcionários. Então, numa conversa, no atendimento, no dia a dia, coloque para ela, né, coloque para aquela sua cliente que esse tipo de trabalho você também consegue adaptar para grupos ou para pessoas dentro de uma imagem profissional, dentro de um contexto corporativo. E aí é nessa prospecção que ela pode te indicar, que ela pode dizer, olha, que bacana, vai ter uma semana aqui na minha empresa onde a gente vai trazer palestrantes, eu quero que você venha falar. Ou, olha, eu tenho um par, uma pessoa, uma colega que eu acho que pode se beneficiar muito dos seus serviços. Peça para ela entrar em contato com o RH da empresa que ela trabalha, passar ali o seu site, os seus contatos, as suas redes sociais, para ela já ir acompanhando e já ir se familiarizando com os assuntos que você pode entregar ali com aquela empresa. Então, essa oportunidade, às vezes, é numa conversa falando diretamente o que que a gente faz, como a gente faz, resultados e benefícios que a gente entrega, não só para pessoas como para empresas, que esse interesse pode surgir. E às vezes você vai ali alimentando, e quando chega a ter uma oportunidade, é de você que ela vai lembrar. Então, não esqueça das pessoas pessoais que você já atende, que já estão inseridas nesses contextos de empresas, né, de mercado corporativo, certo? Então, ó, resumindo, olha as dicas então. Palestras sobre a importância, o gerenciamento da imagem, você já pode começar a oferecer. Trazer ali a imagem profissional, a imagem executiva como um serviço, qual que vai ser a diferença aqui? Em vez de você trabalhar todas as questões pessoais da pessoa, você vai trabalhar com foco na profissão, com foco no papel dela dentro daquela empresa, dentro do ambiente corporativo. Oferecer programas recreativos ali para mulheres, como um dia de coloração pessoal. Trazer parceiros que complementem, uma maquiadora, uma fonoaudióloga, alguém que vai falar sobre mídia social, por exemplo, porque essa pessoa pode complementar um assunto, um treinamento mais denso de imagem corporativa. E também prospectar com as pessoas que você já atende, que já estão dentro desse contexto, que já sabem do seu serviço, do seu benefício, da sua entrega e vão te indicar e vão falar de você para as empresas dela. Combinado? Faz isso e me conta se deu certo e me conta o que você está achando de atuar com imagem corporativa ou dentro de empresas, que com certeza também é um trabalho muito gratificante e que causa uma transformação muito bacana para aquelas pessoas que estão lá. E para finalizar, temos uma novidade. Essa semana a gente vai lançar o nosso grupo de mentoria de imagem política. Esse ano a gente tem eleição e tem muita gente pedindo curso de imagem política. Eu não tenho esse curso pronto, formatado, mas eu posso sim trabalhar a construção desses atendimentos com um pequeno grupo de colegas profissionais. Então fique atento que essa semana eu vou lançar essa programação. E para quem quiser estar comigo, a gente vai ter 4 encontros de mentoria de imagem política, onde a gente vai trabalhar desde a concepção de um projeto para um atendimento de um candidato, passando pelo desenvolvimento da identidade visual e até um plano, indo até um plano de ação para a gente ter exatamente as etapas, o passo a passo e como fazer uma entrega bacana. Se você vai trabalhar na campanha esse ano, se você quer prospectar esse tipo de cliente, se você já está atendendo algum candidato ou candidata, te convido a estar comigo, que a gente pode trabalhar estrategicamente tudo que você vai oferecer em termos de serviço de consultoria de imagem e alinhar a imagem desse candidato ao caminho ali da eleição. Fique atento, se você quiser saber mais também, me manda uma mensagem que eu envio para vocês toda a nossa programação dessa mentoria que vai começar agora em maio. Mentoria de imagem política, tá bom? Ó, uma excelente semana para você, que seja uma semana de muito trabalho, mas também de muito descanso, e a gente se vê na semana que vem. Até a próxima Business Call. Beijo e bom trabalho!